Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Talviews. Eu sempre deixo aqui o convite para as nossas outras plataformas, mas eu queria reforçar hoje o nosso canal no YouTube. Essa semana a gente vai começar a publicar alguns vídeos exclusivos no canal, então além de todas as outras plataformas, o convite especial fica para você acessar o nosso YouTube, que além dos vídeos que eu comentei, terá disponível a edição desse podcast em vídeo. Bom, a principal pauta econômica da agenda global aí nesse início de ano é a política tarifária de Donald Trump. E a ideia desse episódio é tentar entender os reais impactos já mensurados, desdobramentos que a gente deve ver para a economia americana, para o comércio internacional e, claro, aqui para o Brasil e para os nossos principais segmentos exportadores. Então, para ajudar a gente com essa pauta, a gente conta com as participações do Pedro Renault e do Bernardo Dutra, que são economistas aqui na área macro do Itaú Unibanco. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos. Fala, Marcelo. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Boa, Bernardo, para a gente começar, acho que assim, o news flow em torno desse tema está bem intenso. Acho que o ponto de partida aqui pode ser a gente tentar separar o que é ruído, o que é anúncio, o que é implementação. E entender também como a gente pode avaliar nesse primeiro mês de governo Trump como que está a estratégia de política tarifária que ele está implementando. Beleza, vamos lá. Acho que, enfim, teve muita notícia e muita ameaça desde a campanha, muita incerteza que continua, acho que tende a continuar para frente, mas tentando separar o que houve de fato desde o início do governo nesse primeiro mês. A gente teve primeiro a tarifa, coisas rápidas, né? Aquela implementação de tarifa sobre a Colômbia, que durou um final de semana e rapidamente foi revertido. Depois as tarifas sobre Canadá e México, 25% sobre todas as importações, que por negociação foi adiado por um mês. Depois a gente teve 10% de exportação sobre todas as importações da China, que foram implementadas e estão em fase de negociação, dependendo de uma reunião do Trump com o Xi para seguir em frente ou não. A gente teve a implementação essa semana das tarifas sobre aço e alumínio, 25% sobre todas as importações dos Estados Unidos. Então, sobre setores e não só sobre países. Isso é mais concreto o que foi implementado. De ameaças, a gente também teve, que provavelmente teremos notícias essa semana, de reciprocidade, né? Ou seja, países que colocam uma taxa sobre importações dos Estados Unidos, que os Estados Unidos põem uma taxa menor, teria igualar a reciprocidade, né? Ou seja, tentar fazer algo mais recíproco para ficar mais justo em termos de comércio para os Estados Unidos. Isso é algo que tende a afetar o Brasil de forma mais relevante. E também algo mais amplo de escopo, por fim, foram aquelas investigações que o Trump pediu no início do governo para o Departamento de Comércio, de qualquer injustiça de comércio, ameaça à segurança nacional, que são relatórios que devem aparecer a partir de 1º de abril, e aí abre também um caminho para o Trump implementar mais tarifas sobre setores, países e tudo mais. Ou seja, muita coisa, né? Então, acho que foi algo bem amplo de escopo, amplo de motivos, né? A gente teve motivos de imigração, fentanil, práticas injustas de comércio, reciprocidade. Então, acho que a primeira conclusão é que o governo Trump não aliviou em tarifa, ele seguiu em frente com ameaças. Uma outra conclusão é que a nossa expectativa é que ele continue agressivo com tarifas, dado que a gente ainda vai ter muito espaço para novas ameaças e novas implementações. Esse do 1º de abril acho que é o principal deles, para ele ser mais agressivo até contra a China. E a incerteza vai continuar, a gente tem ainda vários deadlines para frente, a gente tem possível reunião do Trump e o Xi para acontecer em algum momento, pode ser essa semana ou depois. O adiamento da tarifa do México e Canadá tem o prazo do início de março, então início de março volta a ter todo esse ruído de novo, e início de abril o resultado dessas investigações vão trazer ruído de novo. Então a gente não vai descansar, acho que vai continuar a incerteza, vai continuar a ameaça, e o que foi implementado agora foi mais limitado a China e aço e alumínio, mas tem um escopo bem amplo que vai continuar, tá? Perfeito. Quando a gente olha para o Brasil, Pedro, a gente vê balança comercial entre nós e Estados Unidos, ela é superavitária para os americanos, o que a princípio tira um pouco a pressão de medidas direcionadas
a Brasil, embora essa taxação que o Bernardo comentou sobre aço e alumínio nos afete mais diretamente. Como é que a gente consegue ler um pouco impactos para o Brasil até o momento? Onde você acha que pode pegar mais? Boa. Como você coloca, o Brasil ele tem um leve déficit comercial com os Estados Unidos. Então, se você for olhar por essa ótica, a gente não seria aqui o foco. Seriam México, Europa, China e alguns outros países ali da Ásia, que são exatamente aqueles que estão mais em evidência. Agora, você tem outro ponto que o Bernardo mencionou, que é o quê? Exatamente a lógica da reciprocidade. Eu vou tarifar o Brasil na mesma magnitude que ele me tarifa. E aí, nesse ponto, se você for mapear, o Brasil aparece como talvez um dos países com maior risco. Porque, arredondando aqui, a tarifa média de produtos americanos entrando no Brasil é 12%. A tarifa média de produtos brasileiros entrando nos Estados Unidos é 2%. Essa diferença de quase uns 10 pontos está entre as maiores do mundo. Então, se você for pensar do ponto de vista de vou retaliar quem me tarifa muito, aí a gente pode ficar entre os principais. Tá? Se você for olhar para 2 quesitos, quem está mais em risco no mundo é quem tarifa muito o produto americano e tem superávites comerciais com os Estados Unidos. O México é um dos principais que aparece aqui. O Brasil está no grupo de risco da reciprocidade, não do saldo comercial, mas ele também pode ser afetado. Essa questão de tarifas recíprocas a gente precisa ver como vai ser implementada no momento da gravação desse episódio, ainda não tem detalhe, mas é um negócio que talvez seja complexo operacionalmente fazer para colocar certinho, né, o tit for tat, olho por olho, dente por dente. Talvez seja mais algo um pouco, vamos dizer, universal, que seja implementado com essa narrativa. Não sabemos. Como que isso pode afetar o Brasil? Você mencionou rapidamente aço e alumínio. São 2 setores que levaram aqueles 25% de tarifa, vão começar a valer no início de março. Esses setores já tiveram tributação no primeiro mandato do Donald Trump, depois isso virou uma cota, aos poucos foi havendo negociação, no governo Joe Biden a maior parte das restrições saiu, agora volta. E volta mais forte, porque não é só o aço, mas também produtos de aço. Então não é só, vamos dizer, a matéria-prima, você já tem alguma coisa de valor agregado ali em cima também. A gente perde competitividade contra a indústria americana ao ter essa tarifação? Sim. Mas o mundo inteiro perde competitividade igual, porque é um negócio que vale para todos, sem exceções. Então não é claro tanto que o setor vai ser afetado, até porque não é que a chave vai virar imediatamente e o consumidor americano só vai comprar produto doméstico. Ele vai acabar tendo que pagar um preço maior por isso de importados. Esses setores, aço e alumínio, se você soma o todo deles, não chega a 5% da balança comercial brasileira, do saldo de exportações brasileiro. Então é um negócio que, em termos macros, até aqui não dá para dizer que mexe tanto o ponteiro. Tem que acompanhar aqui, e aí a gente está falando, né? Vamos ter volatilidade, ruído ao longo do caminho. Eu até comentei outro dia, a gente faz aquele podcast diário e tal, Views Morning Call. Eu comentei, agora o novo normal é começar falando o que o Trump disse e deixou de dizer. Acho que isso a gente pode esperar pelos próximos 4 anos. Boa. Bernardo, se a gente pegar o que motivou toda essa política tarifária, das falas do próprio Trump, vem muito uma ideia de proteger indústrias estratégicas, melhorar acordos comerciais, mas é possível que tenha alguns colaterais negativos, né, como o próprio aumento de custos, que pode impactar a inflação, pode acabar impactando exportações americanas, se a gente pensar em reciprocidades e medidas dos outros países. Como é que você vê o balanço desses impactos positivos e negativos para a economia americana? Eu acho que, sem dúvida, o principal balanço é que tende a ser mais inflacionário para os Estados Unidos. Tem um pouco de dúvida de quanto que essas tarifas podem, de fato, bater negativamente para crescimento, porque os Estados Unidos é um país relativamente fechado. Você pega a corrente de comércio, soma de importação soma de importação mais exportação sobre o PIB. Essa métrica, os Estados Unidos é um dos menores no mundo, então é um país relativamente fechado para o comércio exterior. Então, mesmo com retaliação, teria que ser algo de uma proporção maior para bater negativamente no crescimento. É diferente, por exemplo, da Europa, que é um país, além de ter um cenário mais frágil, é mais aberto ao comércio, pode sofrer mais. Então, acho que para os Estados Unidos, tende a ser bem mais inflacionário.
E você junta o fato que você está no momento de inflação ainda persistente, a inflação ainda não está claramente desacelerando para a meta, atividade sempre surpreendendo para cima, atividade forte, mercado de trabalho forte, e outras políticas do Trump que também tendem a ser mais inflacionárias, né? Restrição de imigração, que é um choque de oferta negativa no mercado de trabalho, pode voltar a puxar salários para cima, é um fundamento da inflação, que pode voltar a piorar. Expectativas que até reagiram um pouquinho à tarifa, não está claro que teve nada muito forte de desancoragem ainda, mas é algo que fica vulnerável para cima também, né? E uma política fiscal, né? Mais uma das políticas, combinação das políticas econômicas, política fiscal que tende a continuar expansionista. O Trump vai discutir no governo dele a extensão dos cortes de imposto, né? Então, acho que a tarifa é algo a mais numa agenda que é predominantemente inflacionário, e acho que esse deve ser o principal impacto na economia americana. Outros países, o Brasil está em discussão, mas a Europa, outros envolvidos, acho que estão um pouco mais vulneráveis, principalmente em caso de retaliações, uma guerra comercial que se prolonga. Eu acho que aí, em alguns países específicos, principalmente a zona do euro, tende a ser um efeito mais recessivo do que inflacionário, mas os Estados Unidos eu acho que é mais inflacionário, é o que está mais ou menos no nosso cenário para frente, tá? Perfeito. Você comentou, Pedro, que a representatividade dos setores de aço e alumínio nas exportações está na casa de 5%. Se a gente pegar segmentos que historicamente têm uma representatividade maior, como o agronegócio ou mesmo petróleo, como que a gente está olhando para esses outros segmentos em termos de impactos potenciais e como que em um cenário de tarifas mais agressivas o Brasil poderia de alguma forma compensar olhando outros mercados ou outras estratégias? Boa pergunta. Aço e alumínio são menos de 5%, tá? Acho que se fizer a soma de todos os produtos de aço e alumínio, você chega talvez nos 3%. Agro é uma das principais coisas que vem à mente quando a gente pensa em guerra comercial. Para os Estados Unidos, nós não somos grandes exportadores agrícolas, se você for olhar do que vai para o Brasil para lá. Então, os principais produtos que a gente exporta para eles são café, madeira e carne. Esses 3, cada um menos de 5% do que os Estados Unidos compram do Brasil individualmente. E se você olha o quanto eles representam, o quanto a gente exporta para os Estados Unidos como percentual do todo que a gente exporta, menos de 3% cada um desses 3. Então também não são coisas que talvez mexam completamente o ponteiro. Lembrando que esses são produtos que tarifar pode ter um custo inflacionário elevado. O Trump ele tem maioria nas duas casas, ele tem espaço aqui talvez para implementar uma política mais agressiva, mas existe um freio da realidade aqui, do efeito inflacionário, do quanto isso vai irritar o meu eleitor, que talvez importe, e nesses produtos mais básicos, essa é uma inflação que a gente sabe, está vendo aqui no Brasil, ela pega bastante. Então, se você for pensar no que o Brasil exporta para os Estados Unidos em termos de efeito direto para o agro, a gente não enxerga algo tão grande assim. Vamos pensar no efeito indireto, porque tem um outro parceiro comercial super importante, ou mais importante, que é a China. E a gente projeta, o Bernardo estava até comentando em termos de impactos em outras economias, a gente projeta que a China pode perder 1 ponto percentual de PIB nesse ano em função da guerra comercial, se ela vem na magnitude que a gente espera, maior do que o mercado tem precificado até aqui. China mais fraca, ela vai ter uma demanda menor. Agora, o grosso do que o Brasil exporta para a China é comida. Isso é menos cíclico. Então a gente está menos exposto, por exemplo, que um Chile ou Peru, cuja maior parte das exportações para a China é cobre, é uma coisa mais ligada à atividade econômica. E aí você tem talvez um certo hedge. Com um ponto adicional, você fala de ganhar mercados. Se você for olhar para, por exemplo, China, na primeira guerra comercial, o Brasil ganhou muito share nas exportações para a China. A nossa soja passou a ser 70% do que eles consomem. Talvez não tenha tanto espaço até adicional para ganhar aqui, porque por uma questão até de diversificação, eles não vão comprar tudo do Brasil. Mas no milho, a gente é uns 45% do que a China compra, outros 30% são os Estados Unidos. Havendo uma retaliação, a gente poderia beliscar mais desse mercado. Não é óbvio que isso vai acontecer. Talvez a China ela vai usar estoques que parece que estão elevados, ela vai aumentar a produção doméstica, mas surge oportunidade. Como surge oportunidade, por exemplo, pensando no México e Canadá. Os 25% que foram adiados, se eventualmente implementados, podem ter algum tipo de retaliação. Não é óbvio que isso vai acontecer também, mas hoje em dia a participação do Brasil em exportação agrícola para esses países é bem pequena.
A gente poderia substituir uma boa parte do que vem dos Estados Unidos. Então você tem certas oportunidades no radar, tá? Você falou de petróleo. Petróleo, uma commodity, talvez a mais commodity de todas, não é tão trivial fazer isso. De qualquer forma, 10% só do que o Brasil exporta de petróleo vai para os Estados Unidos. Então também não acho que mexe tanto o ponteiro assim. No fundo, talvez o que esteja mais exposto é a nossa parte da indústria. Tanto por uma questão da reciprocidade de tarifas, porque na indústria a gente tem uma alíquota grande porque vem dos Estados Unidos e a alíquota deles para a gente é baixa, quanto por uma questão aqui de representatividade mesmo. Então, se você for olhar para produtos da pauta industrial, o aço é uma das principais coisas que o Brasil exporta para os Estados Unidos, e aí esse aqui já entrou nos 25% de tarifa. Você tem a parte de aeronaves, que é bastante relevante também, e aí nesses, eles são uma fatia grande do que a gente produz. No caso de aço, eles são 50%, aeronaves, algo na casa de 60%, 70%. E aí, ter algum tipo de tarifação maior aqui causaria um efeito que acaba mais setorial do que macro também. Tá? Então, assim, no todo, é difícil dizer o PIB vai cair tantos pontos no Brasil nesse ano por causa de tarifa, mas você poderia ter um impulso negativo vindo dali. Acho que o líquido da coisa você tem um ambiente global mais azedo, você tem um apetite do investidor menor para mercados emergentes, você tem um contexto de dólar forte, seja por causa dessa aversão a risco, seja pela pressão inflacionária nos Estados Unidos, um juro que vai permanecer alto, isso acaba pressionando aqui no Brasil. Você tem oportunidade que pode surgir, esse tipo de ganho lá Primeira Guerra Comercial, de ganhar mercados, mas no líquido a gente acha que o Brasil ele acaba perdendo mais do que ele ganha se for fazer o balanço de riscos aqui, a soma das oportunidades. Você fala de como mitigar esses efeitos, buscar outros mercados é uma coisa, ficar quieto acho que é outra importante, né? A gente tem visto uma parte das tarifas que o Trump colocou até aqui sendo menos barreira comercial e mais arma, assim, um mecanismo de coerção, do tipo a Colômbia não quis receber os deportados, 25% de tarifa, ela vai lá e volta atrás. Um Brasil que gera algum tipo de ruído diplomático, eventualmente, pode ser, como outro país, retaliado. Então, essa abordagem que a gente tem visto até aqui de ficar mais na nossa, eu acho que é um negócio que é sábio, tá? E aí, assim, em um contexto global difícil, o melhor que a gente pode fazer é a lição de casa aqui dentro, para, por exemplo, cuida da política fiscal, permite juros mais baixos, tira esse peso aqui da nossa indústria que vai sentir o problema das tarifas. Mas vamos dizer, mais do mesmo, não é um receituário muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Perfeito. Falando um pouco de indicadores da economia americana, Bernardo, a gente comentou o potencial inflacionário dessas medidas. Queria entender se o cenário atual impactou de alguma forma que você está projetando aí, principalmente olhando para a inflação e, consequentemente, para juros, e também para o dólar, né? Não somente frente ao real, mas como moeda frente a uma cesta de moedas, potencial de apreciação ou depreciação. Juntando o que a gente já discutiu, que o Pedro já comentou, inclusive, acho que é um contexto global que vai continuar desfavorável, com juro alto e dólar forte. Então, acho que tudo isso, né, essa combinação de todas as agendas do Trump, principalmente tarifa. A tarifa, se ela se expande para uma coisa mais global, etc., a gente acha que com o cenário base que a gente trabalha, que é um cenário, uma tarifa mais agressiva contra a China, potencialmente não tendo tarifa global, mas com risco elevado, você pode adicionar de inflação nos Estados Unidos de 0,5% a 1%, né, um ponto percentual. Então já é um cenário que te leva a uma inflação de 2,5%, 3%, né, uma inflação acima de 3% já começa a causar problemas para o Fed, aumentar o risco de subir juros novamente, né? Então, a gente, desde o final do ano passado, já tem um cenário que o Fed parou de cortar em dezembro do ano passado, não consegue cortar esse ano, mas é um cenário um pouco mais hawkish do que outras casas, que ainda acham que pode acontecer um corte ou outro, mas né, um pouco mais para frente, talvez final do ano, etc. E acho que os dados que a gente teve da economia americana desde o início do ano reforçam isso também. Atividade, mercado de trabalho forte, uma inflação surpreendendo para cima, etc. Então, no nosso cenário, colocando essa pauta de tarifa, o Trump sendo agressivo, etc., é um cenário de inflação persistente, que o Fed não corta juros esse ano, um juro que continua bem pressionado, fica em 4,5% ao longo de todo o ano, você pode pensar as taxas longas também por aí ou acima disso, considerando o prêmio de risco, fiscal, etc.,
e o dólar forte. Tende a desfavorecer ainda mais moedas, como eu comentei da Europa, a China, que o Pedro comentou, tende até a ter efeito mais negativo sobre essas moedas ao longo do ano e favorecer o dólar forte, tá? Então, acho que esse cenário de incerteza, de dólar forte, de um contexto global ruim para risco emergente, deve continuar. Nossa expectativa é. Boa. Para fechar, Pedro, acho que se a gente recapitular um pouco o que a gente viu de economia brasileira, apesar da tendência de dólar forte, a gente viu o real apreciando bastante, a gente viu a Bolsa Brasileira performando bem, essa política de ficar quietinho na nossa tá dando certo, assim, o que explica esse mood otimista que a gente viu com o Brasil no começo do ano e como você está projetando, assim, de forma resumida a economia brasileira? Boa. Bom, acho que esse humor um pouco mais benigno, ele pode até ter um componente, vamos dizer, mais de Brasil, que é o quê? Um certo exagero na movimentação do fim do ano passado. Se a gente pensa em câmbio, a gente fala do overshooting, né? Quando a moeda ela acaba passando do ponto ali, num ajuste de nível, numa percepção de risco de mercado que aumenta, e agora você tem alguma devolução disso. Aos olhos do investidor estrangeiro, a gente tem muito contato com essa turma, o investidor principalmente que olha a bolsa, acha que está relativamente barato num universo de países emergentes e investíveis, onde ele não gosta muito de ninguém. Então volta aquela história que a gente já mencionou em outros episódios aqui. Patinho menos feio. Patinho menos feio, de certa forma. E aí, isso seria a questão doméstica que pode ter ajudado. Porque assim, do ponto de vista de risco intrínseco da nossa economia, nada mudou. Os problemas fiscais, que são o calcanhar de Aquiles aqui do Brasil, eles são exatamente os mesmos hoje do que eles eram no fim do ano passado, quando o mercado estava numa dinâmica muito ruim. Então isso aqui não alterou. Agora, talvez essa percepção de que andou rápido demais, os preços apanharam muito, e, acho que o principal, o contexto global. Porque esse ponto do dólar forte, historicamente falando, o dólar contra outras moedas está em patamar muito elevado. Mas ele devolveu um pouco recentemente. O dólar ele vem subindo contra uma cesta de mercados emergentes desde outubro do ano passado, que é quando o mercado começou a colocar a certeza de que o Trump seria o próximo presidente, precificar todo o discurso agressivo e ir aqui para um cenário de guerra comercial do fim do mundo. Trump virou o presidente dos Estados Unidos dia 20 de janeiro, e desde então a implementação dessa narrativa ela foi mais light que o esperado. Boa parte do mercado achava que ele ia assinar a ordem executiva no primeiro dia de mandato. E ele está fazendo essas coisas de forma mais faseada. Então, a entrega até aqui, ela deixou parte do mercado sonhando, talvez, esperando que você vai ter um governo mais light. Isso não é exatamente o que a gente pensa, né, Bernardo? Mas você teve um pouco desse alívio. Então, a maré global, ela foi de um dólar fraco. Assim, se eu for pensar em grandes magnitudes, o dólar está forte. Na margem, ele se enfraqueceu desde janeiro, e aí acho que isso explica muito do movimento aqui dentro de casa, junto com o último ponto, que é o seguinte: juro subiu. A Selic andou 1 ponto agora em janeiro, e aí o patinho menos feio está pagando mais. Esse diferencial de juro, o carrego da moeda importa, e a gente mapeia que ele está afetando no câmbio. Então a gente está testando aqui os 5,70. Para a gente, o fundamento é para algo um pouco mais alto. A nossa projeção para o fim do ano é 5,90. Mesmo achando que a Selic ainda anda, a nossa projeção é 15,75% de Selic. Então o carrego melhora, o juro fica mais atraente, mas esse ambiente global provavelmente não permanece tão benigno. Essa leitura do Trump Light ela deve se dissipar. E domesticamente os riscos permanecem. A gente está falando de uma desaceleração da atividade econômica no decorrer desse ano. Primeiro tri forte, com a agro ajudando, segundo tri menos, segunda metade mais para perto de um crescimento quase zerado ali. Isso pode trazer mais risco fiscal, uma percepção aqui de um ciclo político desafiador. E aí, no fundo, a gente não vê fundamento para a moeda estar nos patamares atuais. Tá? Câmbio existe para um melhor economista, né? Então posso falar isso e amanhã o câmbio ainda aprecia um pouco mais. Acho que existe até espaço para isso acontecer por causa de fluxo, essa posição do gringo ajustando um pouco a exposição de Brasil, mas o fundamento seria algo para cima. Só para aproveitar e comentar grandes números, né? Juro, eu mencionei, Selic a gente projeta, vai até 15,75. Os últimos 75 pontos, que seria alto em junho, estão mais no risco, porque se a atividade desacelerar mais rápido que a gente tem na conta, é capaz do Copom parar um pouco antes, talvez nos 15.
O que a gente projeta para PIB é, depois de crescer 3,6 em 2024, uma redução para 2,2, que ainda é um número bem ok, mas é algo que, em termos de trajetória, significa uma segunda metade do ano já bem mais lenta. Quando o desemprego sobe pouco, porque primeiro o PIB cai, depois as empresas mandam embora, mas vai ter alguma piora do mercado de trabalho, e inflação ainda bastante pressionada, até em função desse câmbio. Acho que ainda tem muito efeito do dólar que subiu no fim do ano passado para bater. A gente está falando do IPCA que fechou o ano passado em 4,8%, nossa projeção para o fim desse ano é 5,8%, com riscos mais tortos para cima do que para baixo. Beleza, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta desse episódio. Queria, antes de concluir, agradecer novamente as participações do Pedro e do Bernardo aqui com a gente. Valeu. Foi um prazer, valeu, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Boa.